Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos neste canal para mais um momento de meditação, estudo e escuta da Palavra de Deus. E aqui eu já convido você a pegar sua Bíblia para acompanhar o texto que iremos meditar. Mas antes disso, vamos rezar, vamos invocar sobre nós o Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, mais uma vez derrama sobre nós a unção do Teu Espírito e nos ajuda a compreender o texto, a Tua palavra, aquilo que vai ser meditado no dia de hoje e que possamos aplicar na nossa vida aquilo que é Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto que a liturgia da igreja nos propõe para o dia de hoje é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 10, versículos do 17 ao 24. Só que antes disso, a igreja celebra hoje em sua memória litúrgica um grande santo, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, ele foi um homem que abandonou toda a sua riqueza para dedicar totalmente aos pobres, para se dedicar de forma mais intensa ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que é exemplo de São Francisco de Assis, nós também possamos doar a nossa vida aos pobres, aos humildes e aplicar na nossa vida aquilo que é palavra de Deus. Agora vamos ao texto bíblico. É interessante que o texto que vamos meditar hoje, ele nos apresenta duas situações, ou seja, dois blocos de situações. O primeiro bloco, ele vai trabalhar o quê? A volta dos 72 discípulos que Jesus enviou à missão. E o segundo bloco, o segundo momento, Jesus ele louva o Pai, porque o Pai revela o Evangelho aos pequeninos. Meu irmão, eu convido você a estar atento para acolher esta palavra. Agora vamos lá. O versículo 17 vai dizer o seguinte: os 72 voltaram com alegria. Veja, o primeiro ponto aqui é que quando Jesus envia os 72 discípulos para que eles preparem o caminho, para que eles realizem a missão de anunciar o Evangelho também, quando eles voltam com alegria. Agora, com alegria por quê? Porque a missão foi realizada com sucesso. Meus irmãos, aqui é importante que nós entendamos isso. Por quê? Porque quando nós recebemos uma missão, ou quando nós recebemos algo para fazer, quando nós conseguimos, é motivo de alegria. Agora que ao mesmo tempo é motivo de alegria, mas também é algo para que nós nos preocupemos. Mas se preocupemos com o quê? Para que essa alegria, para que essa conclusão da missão não nos faça cair na tentação do orgulho ou da presunção. O que é a presunção? É achar que a gente pode ser santo sem a presença de Deus. Ou seja, por nossas próprias forças. Isso não é possível. Então veja, os discípulos voltaram cheios de alegria. Agora, o texto vai dizer qual foi o motivo da alegria deles. E o texto vai dizer o seguinte: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Veja, eles ficaram felizes. Por quê? Porque os demônios, em nome de Jesus e por meio dos discípulos, se submetiam a eles. Agora, aqui a gente pode entender como o quê? Como a libertação que as pessoas tiveram por meio dos discípulos, na qual as pessoas estavam oprimidas pelo mal, pelo demônio. Veja, e aqui a gente pode extrair aqui essa passagem como a primeira lição que o texto bíblico nos dá para hoje. O demônio, ele nos aprisiona por causa do pecado, mas o poderoso nome de Jesus é capaz de libertar todos nós da ação do maligno. Veja, aqui é algo muito importante. O demônio é o inimigo de Deus. Ele é aquele que divide. Ele é aquele que quer perder o máximo de almas possíveis. E aqui no contexto, os discípulos ficaram felizes por quê? Porque o demônio se submetia
a eles por causa do nome de Jesus. Aqui é importante que nós entendamos isso. Agora, olha o que é que Jesus vai dizer. Jesus primeiro vai dizer o quê? Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eis que eu vos dei o poder de pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada poderá vos causar dano. Primeiro, Jesus disse que viu o demônio cair do céu. Ou seja, na qual ele foi expulso do paraíso. Por quê? Porque o demônio aqui, Satanás, é também a antiga serpente. Ali que está relatado no livro do Gênesis, onde o texto vai dizer que era o mais astuto dos animais que Deus criou. Então ele foi retirado do paraíso. E Jesus viu isso. Por quê? Porque Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Agora, Jesus também vai dar poder para eles, para que eles possam agir em nome de Jesus. Agora, o versículo 20 talvez seja uma das principais lições que o texto bíblico quer nos ensinar hoje. Agora observem. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos nos céus. Veja, o que é que Jesus quis dizer com isso? Jesus está dizendo para eles que o motivo dos demônios se submeterem a eles não é motivo de alegria. Mas a alegria maior é de saber que seus nomes estão escritos no céu. Meu irmão, aqui também é uma grande lição que o texto bíblico nos dá para hoje. A nossa alegria deve ser a alegria de saber que nossos nomes devem ou podemos ir para o céu. Veja, aqui é uma realidade que nós precisamos entender. Existe uma realidade chamada céu. Existe uma realidade chamada salvação. Existe uma realidade chamada paraíso. E se um dia nós tivermos a graça de chegar lá, aí sim é motivo de alegria. Por quê? Porque o nosso nome está inscrito no céu. Agora, por que esse nome deve estar escrito no céu? E como deve ser essa inscrição? Por meio do nosso testemunho de vida. Meu irmão, minha irmã, para que a gente seja salvo, é necessário que nós tenhamos, vamos dizer assim, testemunho de Cristo com a nossa vida. Agora, quantos irmãos, quantas pessoas não dão testemunho de Jesus? Vivem uma vida do pecado. Vivem uma vida totalmente oposta àquilo que é proposta do Senhor Jesus para nós. Veja, e aqui eu vou repetir novamente. Jesus vai dizer, alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos nos céus. Meu irmão, que palavra maravilhosa. A nossa alegria deve ser essa, a nossa alegria deve nos contagiar, porque a gente deve ser chamados para ir para o céu. Agora, o versículo 21, aqui a gente já começa o segundo bloco do texto bíblico, na qual Jesus, cheio do Espírito Santo, sob a ação do Espírito Santo, ele diz algo importante. E o texto vai dizer o seguinte, eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Veja, Jesus aqui está exaltando ao Pai, Jesus aqui está cheio do Espírito, dizendo que, Senhor, Pai, eu te louvo porque revelastes o Evangelho aos humildes. Veja, e aqui a gente pode também extrair para a nossa vida uma grande lição. O Evangelho, ele só pode ser entendido através de um coração pequeno, através de um coração humilde. Meu irmão, minha irmã, vocês têm um coração hoje humilde para compreender essa palavra? É o que Jesus está nos dizendo hoje. Ele está dizendo aos apóstolos, ou melhor, dentro do contexto dos discípulos, mas também essa palavra chega até nós hoje. Então Jesus está louvando, está exaltando o Pai, porque revelou o Evangelho aos humildes. Meu irmão, o Evangelho ao mesmo tempo é simples, mas ao mesmo tempo é complexo. Complexo para aqueles que não são humildes, para aqueles que são soberbos. E simples para aqueles que são humildes e têm um coração aberto para acolher essa palavra. Meu irmão, minha irmã,
Que no dia de hoje, o nosso coração possa estar aberto para compreender a palavra de Deus. E que nós possamos aplicar tudo isso que vimos hoje na nossa vida. Porque de nada adianta a gente estudar a palavra, de nada adianta a gente decorar versículos bíblicos, de nada adianta a gente conhecer versículos decorados, se a gente não aplicar na nossa vida esta palavra. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus conduza a tua vida, que Deus te dê o entendimento desta palavra. Que em nome de Jesus, essa palavra seja um norte para a tua vida. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.